Olá, meus amores, boa madrugada, como estamos de quarentena? Aqui tá entediante, mas precisamos, né? Primeiro vídeo da turma de vocês, nós vamos começar com os procariontes, tá? Os procariontes, eles são divididos em dois domínios, domínios das bactérias e o domínio das arqueobactérias, certo? Quem são as bactérias? As bactérias, elas são procariontes, sem organelas, certo? São unicelulares, ou seja, são formadas por apenas uma célula. Podem viver em vida livre, em colônias ou serem parasitas. São autótrofas ou heterótrofas, aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios facultativos, certo? São de extrema importância quando falamos em saúde pública, pois elas causam muitas doenças, tá? Nós temos cerca de 5% só das bactérias que existem no mundo que causam doença. Mas mesmo assim, como é muita bactéria, é muita doença causada por bactéria. Mas em sua maioria elas são inofensivas, tá? Ou estão associadas a nós de alguma forma para nos beneficiar, certo? Nós temos bactérias nos auxiliando nos alimentos, quando a gente fala de iogurte, queijo, algumas bebidas alcoólicas, aquele Yakult maravilhoso, cheio de lactobacilos vivos, delícia. Estética, quem aqui nunca quis tirar as ruguinhas, né? A gente usa o Botox, que é uma toxina da bactéria botulínica, né? Uma toxina botulínica. Que é a ruga? A ruga é o músculo enrijecido. Essa toxina, ela auxilia nessa parte, né? Ela relaxa o músculo, digamos assim, tá? Elas nos auxiliam na fertilização do solo, quando nós falamos de ciclo de nitrogênio. Esse conteúdo é do 3º ano, nós veremos ano que vem, tá? Ela pode estar associada com outros seres vivos, como por exemplo os ruminantes, ou até mesmo nós, né? Que nós temos a microbiota. A microbiota fica lá na nossa luz intestinal, que são bactérias que nos auxiliam na digestão e em outras situações. Quando a gente tem aquela diarreia maravilhosa, quer dizer que a nossa flora intestinal não está tão boa. Tem algum problema com essas bactérias também, tá? Biotecnologia. Existem alguns estudos, algumas pesquisas em relação às bactérias, que os cientistas eles estão alterando o DNA dessa bactéria, como por exemplo, para ela produzir insulina, certo? Então, aquele indivíduo que ele é diabético tipo 1, ou seja, o organismo dele não produz insulina, essas bactérias vão auxiliá-lo. Vão começar a produzir insulina, a indução de insulina por eles, tá? Vocês vão observar que de vez em quando os meus vídeos eles vão mudar de ambiente, porque eu tentei de alguma forma trazer algo mais didático para vocês. Então agora nós vamos ver a estrutura das bactérias e a gente vai mudar de ambiente de novo, tá bom? Nós vamos ver agora a estrutura de uma bactéria. Nós temos aqui em amarelo, não sei se vocês conseguem ver, os ribossomos. Os ribossomos, eles são uma estrutura proteica das bactérias. A cápsula, que algumas bactérias possuem, ajuda a dar resistência para a bactéria. Parede celular, que todas as bactérias têm. Fímbrias, que são parecidas com cílios, também são chamadas de pile. Elas representam o que seriam as bactérias macho, entre aspas. As fímbrias, elas são responsáveis pela troca de material genético, ou seja, uma bactéria que tem fímbria vai transportar através da fímbria o material genético para uma outra bactéria que não tenha. Membrana plasmática, toda célula tem. DNA, o DNA da bactéria ele é circular, tá? É chamado de nucleóide, que é uma estrutura onde é o local onde o DNA se encontra. E
as bactérias elas possuem apenas uma molécula de DNA, diferente da gente que temos várias moléculas de DNA. Mesossomos, que é uma invaginação da membrana, um dobramento da membrana. Alguns cientistas acreditam que esse dobramento se dá na hora do corte e da montagem da lâmina, e outros acreditam que não. Mas não se sabe ainda com certeza a função dos mesossomos. Plasmídio, ele é um fragmento de DNA que fica à parte, um DNA extracromossômico, que dá resistência à bactéria. Por exemplo, resistência aos antibióticos. Flagelo. O flagelo, ele é o motor químico da bactéria. Nem todas as bactérias têm flagelo. E um flagelo, ele consegue fazer até 15.000 rotatividades por minuto, 15.000 RPMs. Em branco, citoplasma. Alguns livros trazem como hieloplasma. E é isso. Essa é a estrutura da nossa bactéria bonitinha. As bactérias, elas são formadas por uma única célula. Às vezes vocês podem imaginar, a gente tem aí algumas colônias, são várias bactérias e achar que é uma bactéria com várias células. Não. É uma bactéria, uma célula. Eles são organismos unicelulares, como eu já disse antes. Agora a gente vai falar sobre a classificação das bactérias. As bactérias elas podem ser classificadas quanto à sua forma, tanto quanto o seu tipo de agrupamento, as suas colônias. A gente vai trocar de ambiente de novo. Em relação à forma das bactérias, nós temos 4 tipos. O coco, que é uma bactéria redonda, uma esfera. Uma das bactérias do tipo coco causa uma pneumonia. Nós temos o bacilo, que é uma bactéria um pouquinho mais compridinha. Um exemplo de uma doença causada pela bactéria do tipo bacilo é a tuberculose. Nós temos a bactéria espirilo, que ela faz um espiral. Uma bactéria que causa sífilis é desse grupo dos espirilos. E nós temos o vibrião, que é uma bactéria semelhante a uma vírgula. E uma das bactérias causa a cólera. Em relação ao agrupamento, ou seja, as colônias de bactéria, nós temos Diplococcus, formada por 2 cocos, Sarcina, que é formada por 8 cocos, faz uma espécie de cubo, Streptococcus, são vários cocos alinhados, Staphylococcus, são várias bactérias cocos se organizadas de uma forma semelhante a um cacho de uva. Diplobacillus são 2 bacilos. Streptobacillus são vários bacilos alinhados. Nós temos outra forma de classificar as bactérias também, que é quanto à característica nutricional. Como que essa bactéria ela se alimenta? Nós temos 2 tipos. Nós temos as heterótrofas, que elas podem ser parasitas quando elas precisam de um hospedeiro, Quando elas precisam viver em outros seres vivos, que são os casos das bactérias que causam doença, ou saprofágicas, que são as bactérias que se alimentam de restos orgânicos, de matéria orgânica morta, certo? São as bactérias decompositoras, que se alimentam de coisas em um estado de putrefação. Nós temos também as bactérias autotróficas, que são as bactérias que produzem o seu próprio alimento, certo? São as fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, e as quimiosintetizantes, que fazem a quimiossíntese. Acompanhem no mapinha de vocês, por favor. As fotoautotróficas, elas fazem fotossíntese, então elas precisam de luz, são as bactérias fotossintetizantes. As fotoheterotróficas são as bactérias que se alimentam de compostos orgânicos, Elas necessitam de luz, são bactérias não sulfurosas e são as bactérias púrpuras e verdes. As quimioautotróficas são bactérias que fazem quimiossíntese, elas não precisam de luz, são as bactérias nitrificantes que participam do ciclo do nitrogênio e também do enxofre.
As quimioheterotróficas são bactérias que se alimentam de compostos orgânicos, não necessitam de luz. A maioria são aeróbias, anaeróbias ou anaeróbias facultativas, certo? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o tipo de reprodução das bactérias. São dois: a assexuada, que são as bactérias que não trocam material genético, e as sexuadas, que são bactérias que trocam material genético. A gente vai mudar, já já a gente volta. Reprodução assexuada, nós temos dois tipos. Nós temos a divisão binária, que seria um clone da bactéria, e nós temos a esporulação. A divisão binária, uma bactéria ela vai se dividir em duas, ela vai gerar um clone. Qual que é o perigo, por exemplo, desse tipo de bactéria? Supondo que essa bactéria seja uma bactéria parasita, ou seja, ela infecta alguém. Supondo que é a sua bactéria lá da dor de garganta. Você tá lá tomando seu antibiótico, feliz da vida, né? No segundo dia, pronto, passou o sintoma, já não sente mais dor de garganta. Vocês sabem que o antibiótico, ele tem um tempo de tratamento de 7 dias. Por quê? Você parou de tomar antibiótico lá no segundo dia. Você fez uma seleção natural dessas bactérias, ou seja, as bactérias que eram resistentes àquele antibiótico ou mais resistentes a ele sobreviveram. Aí elas vão se dividir, vão formar clones igual a elas, e aí você vai tomar aquele antibiótico, já não vai mais surtir efeito. Não é que as bactérias criaram resistência ao antibiótico. Você fez uma seleção natural para uma má administração do medicamento e por isso você tem sim bactérias mais resistentes àquele antibiótico. A esporulação, você vai pegar um fragmento de DNA e ele vai ficar ali envolto numa membrana, numa cápsula. E é um exemplo, por exemplo, da bactéria Clostridium tetani, que é a bactéria do tétano, que ela consegue resistir a um ambiente de oxigênio, porque ela é uma bactéria anaeróbia, ou seja, ela não sobrevive no oxigênio, ela consegue viver, esse esporo consegue viver nesse ambiente até 15 anos. Ou seja, quando você vai lá feliz da vida, machuca teu pé, fura, essa bactéria entra, viu que não tem oxigênio ali, esse esporo entra, viu que não tem oxigênio, ele vai se transformar numa bactéria e aí vai começar a causar danos. Então, o esporo ele é uma forma mais resistente da bactéria no meio ambiente. Essa bactéria aqui, ela vai morrer, mas o esporo dela vai sobreviver. Outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada. Dentro da reprodução sexuada, nós temos 3. A transformação, tradução e conjugação. Reprodução sexuada é dito erroneamente que é a troca de gametas. Não, na verdade, reprodução sexuada é a troca de material genético. Então, na transformação, nós temos aqui um DNA de outra bactéria, por exemplo, que está está fora da bactéria. Ele vai entrar na membrana e vai se unir ao DNA da bactéria. Na transdução, um bacteriófago, que é um vírus que parasita a bactéria, ele vai carregar, vai transportar de uma bactéria para outra material genético. E esse material genético ele vai se unir ao material genético da outra bactéria. E no caso da conjugação, nós vamos ter o que nós chamamos de bactéria macho, que são as bactérias que possuem a pile ou fímbrias. E essa pile ela vai passar, ela vai transmitir para a bactéria que seria a bactéria fêmea, o material genético da bactéria macho. Ou seja, a bactéria que tem a fímbria, ela é doadora do material genético. E a bactéria que não tem fímbria, ela é receptora. Nós temos uma forma de identificar as bactérias, que é a coloração Gram.
tá? Nós temos dois tipos, as gram positivas e as gram negativas. Temos alguns procedimentos, acompanhem, por favor. Primeiro, a gente coloca a coloração cristal violeta em cima das bactérias numa lâmina. Essa coloração ela vai corar as bactérias gram positivas. Depois a gente vai lavar essa lâmina, né, essa cultura de bactérias, com iodo. Depois a gente vai usar um descolorante à base de álcool cetona. Depois a gente vai usar um contracorante de safranina, que vai corar as bactérias gram negativas. Então a gente vai primeiro aplicar o violeta, vai corar as gram positivas. Depois a gente vai desfazer essa coloração. Como as gram positivas têm a parede celular mais espessa, elas retêm a cor, por isso que elas não descoram. E as gram negativas, como elas têm a parede celular mais fina, elas vão perder essa cor, tá? Então é por isso que a gente consegue identificar. É extremamente importante essa técnica, porque quando a gente fala de doenças e a gente pode identificar pelo menos qual tipo de bactéria é aquela, a gente elimina mais um monte de situações, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho das cianobactérias. As cianobactérias são todas fotossintetizantes, tá? Os fósseis mais antigos encontrados são os extrematólitos, que são rochas formadas pela decomposição de carbonatos produzidos por cianobactérias há cerca de 2,7 bilhões de anos atrás, tá? O tipo de reprodução das cianobactérias é por fissão binária e por esporos, e até hoje não se conhece nenhum tipo de reprodução sexuada delas. Arqueobactérias. As arqueobactérias, elas são um domínio à parte, elas são mais semelhantes aos eucariontes do que às bactérias, tá? Por isso que antigamente ela ficava dentro do domínio bactéria. Quando se percebeu essas diferenças, ela passou a ter um domínio próprio, que é o domínio Arqueas, tá? Elas são extremófilas, ou seja, vivem em locais desfavoráveis à vida, são semelhantes aos eucariontes, como eu já disse, não possuem peptidoglicanos na sua membrana plasmática e vivem em ambientes extremos. São classificadas em 3 formas. As halófitas, que vivem em ambientes muito salgados, como por exemplo o Mar Morto. As termófilas, que vivem em ambientes com temperatura extremamente elevadas. E as metagênicas, que produzem metano. Por exemplo, o metano que o boi, as fezes do boi, né, o esterco, expele, né, ele é feito por essas bactérias metagênicas, certo? Elas são anaeróbias estritas. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido, certo? Se vocês não compreenderam, por favor, perguntem, não levem dúvida. Quando nós retornarmos à aula, eu retomo um pouco o conteúdo. Devo disponibilizar para vocês no ambiente virtual de vocês uma lista de exercícios hoje ainda, né? Um pouco mais tarde, provavelmente no período da tarde. Eu vou disponibilizar os vídeos no YouTube e também no ambiente virtual. Por quê? Eu gravo meus vídeos em Full HD e o YouTube converte para SD, então a qualidade não fica tão boa. Então eu vou compartilhar nos dois. Quem quiser assistir com uma qualidade um pouco melhor, ótimo. Quem quiser assistir pelo YouTube também, perfeito. Tá bom? Beijo, boa noite.